A galera do nosso canal chegando com mais uma videoaula especial para você. E essa é surpreendente, é imperdível. Você tem que nos acompanhar, você tem que assistir e, claro, estudar. Você não pode somente assistir meramente por assistir. Eu sei que o aprendizado está aqui no nosso canal, mas você tem que aprender, tem que estudar, tem que fazer sua parte, tá certo, galera? Hoje nós trazemos para você um assunto de suma importância. Olhe, ele configura aí o Enem, configura os vestibulares. Vocês vão aprender agora, mas fiquem sabendo que todo Enem tem uma ou duas questões sobre este assunto, que são as figuras de linguagem. É a parte semântica da nossa língua. Professor, mas o que é a semântica? A semântica é quando nós usamos um contexto diferenciado, ou seja, um contexto mais elegante, um contexto mais bonito, mais simpático para falarmos na nossa língua. Ou seja, usamos uma linguagem figurativa para dizermos. Então, figuras de linguagem não é nada mais, nada menos quando você se utiliza da linguagem figurada para falar alguma coisa, tá certo? E aí existe uma imensidão de figuras de linguagem, mas nós vamos estudar aqui hoje as principais. Nesse nosso vídeo de hoje, você vai acompanhar no nosso canal as principais figuras de linguagem. E em outros vídeos nós vamos dar sequência ao nosso estudo, ok? Então, a primeira figura de linguagem é a metáfora. O que é uma metáfora, professor? Metáfora é a figura de linguagem que consiste em nos apresentar significados diferentes usando uma comparação implícita. O que é uma comparação implícita? Eu digo, minha mãe é uma flor. É porque minha mãe é o vegetal, é a flor? Não. Eu comparei minha mãe à flor, né? E eu não fiz essa comparação de forma explícita, ou seja, de forma direta. Eu não usei um elemento como, semelhante, o igual. Então aí nós temos uma metáfora, porque eu estou comparando dois elementos. Para você entender melhor, minha irmã é uma serpente. É porque minha irmã é o réptil? Claro que não. Ela é brava, ela é valente, ela é abusada como uma serpente. Mas eu fiz uma comparação com dois elementos, que foi minha irmã e serpente. Só que eu não usei o elemento comparativo, que é o como, o semelhante. Então, quando você não usa esse elemento comparativo, ou seja, você tem uma comparação implícita, ou seja, subtendida. A isso nós temos uma metáfora. É a nossa primeira figura de linguagem. Segunda figura de linguagem é muito parecido com a metáfora, que é a comparação, que nós dizemos que é a comparação explícita, ou seja, é a comparação já propriamente dita. Na comparação, se usa o elemento comparativo. Esta é a diferença da comparação para a metáfora. Vou usar as mesmas frases só para você entender a diferença da metáfora para a comparação. Minha mãe é como uma flor, tá vendo? Minha mãe é como uma flor. Esse como é o que dá toda a diferença aí. Esse como é um elemento comparativo. E deixa de ser uma metáfora e passa a ser uma comparação. Minha irmã é como uma serpente. Veja o como. Então, aí nós temos uma comparação, certo? As duas figuras de linguagens, metáfora e comparação. Metáfora é quando você faz uma comparação sem usar o elemento comparativo. E comparação é uma comparação explícita, ou seja, mais visível, mais percebível, só que nela você usa o elemento comparativo, ok? Nossa terceira figura de linguagem que nós vamos estudar é a metonímia, que é a transposição de significados que se assemelham. Existem diversos tipos de metonímia, mas eu vou dar aqui para vocês os principais. Usamos muito no nosso dia a dia, você vê em jornais, você vê em campanhas publicitárias, você vê em tirinhas, mas a partir de agora, você vai poder identificar que isso é uma metonímia. Primeira metonímia que nós usamos é trocar o autor pela obra. Quando eu digo
eu li Machado de Assis. É porque eu li O Homem Machado de Assis? Não, você leu a obra de Machado de Assis. Então você trocou o autor pela obra. A isso nós chamamos de metonímia. Metonímia é a nossa terceira figura de linguagem. Ou trocar a parte pelo todo. Quando eu digo a frase, meu pai tem 50 cabeças de gados. Meu pai só tem as cabeças de gado? Não. Ele tem o corpo do gado todo, da vaca, do boi todo, não só as cabeças. Mas normalmente nós usamos para identificar a parte, que é a cabeça, pelo todo do corpo, né? Então a isso nós temos uma metonímia. Ou quando você troca o conteúdo pelo continente. Eu digo, eu comi 2 pratos de macarrão. Você come o prato? Não, você não come o prato. Você come o conteúdo que está ali, que é o macarrão. Tomei uma taça de vinho. Você toma a taça? Não, você toma o vinho, que é o conteúdo, e não o continente, que é a taça. É outro exemplo de metonímia. Outro exemplo muito utilizado de metonímia, que nós usamos muito no nosso dia a dia, é trocar a marca pelo produto. Eu digo, lá em casa só lavo roupa com Omo. Opa, Omo é marca. Eu só lavo roupa com sabão em pó. Então, veja, quando você troca a marca pelo produto, também é um uso de metonímia. Eu lavo meus cabelos com seda. Seda é uma marca. Então, nós temos aí, eu troquei a marca pelo produto, é o uso de metonímia, tá certo? Então, metonímia é a nossa terceira figura de linguagem. E aí eu apresentei, tem outras, mas eu apresentei as 4 principais tipos de metonímia, que é autor pela obra, a parte pelo todo, o conteúdo pelo continente e a marca pelo produto. Esses 4 exemplos são exemplos da figura de linguagem chamada de metonímia, certo? Outra figura de linguagem que nós usamos muito no nosso dia a dia é a catacrese, que é quando você utiliza uma palavra imprópria, porque não existe outra na nossa língua para usarmos e nós acabamos utilizando aquela. Por exemplo, a bolacha do joelho. Quando eu digo bolacha do joelho, eu estou me referindo, bolacha todo mundo já sabe, mas não existe uma palavra para se dizer bolacha do joelho. Então eu usei a bolacha. Isso é um exemplo de catacrese. A asa da xícara. Quem é que tem asa? Os pássaros. Então a asa da xícara é outro exemplo de catacrese. Céu da boca. A boca não tem céu. É um exemplo de catacrese. O dente de alho, né? O alho não tem dente. Então, isso nós dizemos que, por não ter um termo próprio para ser utilizado, utilizamos esses termos que se aproximam. A isso nós dizemos que é uma catacrese, certo? Já vimos 4 figuras de linguagem. Vamos recapitularmos: metonímia, comparação, metáfora e catacrese. A outra figura de linguagem muito fácil de ser entendida é a antítese. O que é a antítese, Marcos? Eita, é palavra difícil de falar. É difícil de falar, mas é muito fácil de você compreender. Lembrando que nós estamos estudando semântica. E semântica é o uso desses contextos figurados, é o uso dessas figuras de linguagem num contexto figurado dentro do texto, certo? Quando é que nós temos uma antítese? Antítese é o jogo de palavras contrárias. Eu digo, chorei de alegria por você. Olha aí, ó. Chorar e estar alegre. Jogo contrário de palavras. Entrar e sair. Alto e gordo. É como se fosse o antônimo em sintaxe. Então, antítese é o jogo de palavras contrária. O menino chorou e sorriu. O menino chorar e sorrir. Palavras opostas. O garoto invocou Deus e o diabo. O garoto invocou Deus e o diabo. Deus e o diabo. Personalidades opostas. A isso nós chamamos de antítese, certo? Antítese. Próxima figura de linguagem é a hipérbole.
hipérbole. O que é a hipérbole? Hipérbole é usar o exagero, a exacerbação das coisas. Eu chorei rios de lágrimas. Quem chora rios de lágrimas? Ninguém. Ninguém chora um rio de lágrimas. Então eu exagerei no meu contexto da conversa. A isso nós dizemos que é uma hipérbole. O menino saiu daqui voando. O menino não voa. Então eu exagerei na minha forma de falar. A isso nós dizemos que é uma hipérbole, certo? Próxima figura de linguagem é a prosopopeia. Prosopopeia ou personificação é melhor para vocês chamarem. O que é personificação? Personificação vem do verbo persona. Persona quer dizer da vida de pessoa a seres que não têm, certo? A seres inanimados. Estava no rio e ouvi o choro das pedras. As pedras choram? Não. Eu dei vida a quem nessa frase? As pedras. Então eu personifiquei dando vida às pedras. Então aí eu tenho a figura de linguagem personificação. É você personificar, é você dar vida aos seres que não possuem vida própria, certo? Personificação. Outra figura de linguagem muito usada na nossa língua é o eufemismo. O que é o eufemismo, Marco? São palavras estranhas, mas não se assuste, viu, turminha? É quando você utiliza termos mais suaves, termos mais ponderados, para tirar aqueles termos grotescos, aqueles termos que assustam. Por exemplo, para você não dizer que o homem morreu, você pode chegar e dizer: o homem passou desta para melhor. O homem foi chamado a viver junto com Deus. Então, para você não dizer o homem morreu de direto, você usou um termo mais suave, né? Você usou um termo mais agradável. A isso nós chamamos de eufemismo, certo? Eufemismo. Outra figura de linguagem, tá já terminando, tá certo? Outra figura de linguagem muito importante que nós usamos muito no nosso dia a dia é a ironia. O que é a ironia, professor? A ironia é você falar algo e ao mesmo tempo contradizer aquilo que você falou, ou seja, se opor a algo que você disse. O menino é inteligente, só falta as orelhas para burro. Olha aí, ó, eu disse que ele era inteligente, mas eu chamei ele de burro, ou seja, eu ironizei ele, eu critiquei ele. Então aí nós temos a figura de linguagem chamada de ironia. A menina é bela, parece um girimum sem talo. Ora, como é que ela é bela, mas parece um girimum sem talo? Então eu ironizei. A isso nós chamamos de ironia. E para terminar, a nossa última figura de linguagem que nós vamos estudar por hoje, que na próxima aula nós vamos ver outras figuras de linguagem, é a onomatopeia. O que é a onomatopeia? Onomatopeia é a figura de linguagem que consiste em transmitir sons, os barulhos, os ruídos, a voz dos animais. Joguei um limão na água. Ploft. Esse ploft é uma onomatopeia. Atirei uma pedra no portão. Buf! Esse buf. O som transmitido pela pedra que eu atirei é uma onomatopeia. Tá certo, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje. Lembrem-se, é muito importante vocês estudarem figuras de linguagem. Digo de novo, todos os anos no Enem cai uma ou duas questões sobre figuras de linguagem. Então, com certeza, é um assunto que você vai precisar para a sua vida toda. Toda a sua vida de estudante, até você chegar na faculdade, você precisa de figuras de linguagem, tá certo? Fica aí a nossa dica, vai lá no nosso canal, se inscreve, deixa o like, compartilha e leva conhecimento para toda a galera que é amiga sua, que você sabe que também precisa passar no Enem, que também precisa passar no vestibular. E claro, vamos estudar. A arma do conhecimento é estudar, que com certeza nós vamos chegar lá diante de tudo isso que nós estamos vivenciando. Tá legal? Eu deixo aqui porque a educação se faz com amor e é por isso que nós estamos aqui. Um forte abraço!